O resgate. A história de Lucas. Num mundo sombrio, dividido entre luz e trevas, vivia um jovem chamado Lucas. Ele era como muitos, vivia correndo atrás de sucesso, prazer, dinheiro, aplausos, sempre achando que no próximo passo encontraria paz. Mas a verdade é que Lucas se sentia vazio, como se dentro dele houvesse um buraco que nada conseguia preencher. Ele tentava ser bom, ajudava os outros quando podia, doava para a caridade de vez em quando, até tentava rezar. Mas, no fundo, ele sentia que algo estava profundamente errado dentro dele. Era como se ele estivesse em uma prisão invisível, mas real. Essa prisão tinha um nome: pecado. Lucas não sabia, mas havia uma guerra espiritual acontecendo. E ele era um prisioneiro de um império sombrio, liderado por um inimigo invisível, que o fazia acreditar que tudo estava sob controle, quando, na verdade, ele caminhava a passos largos para a destruição. Foi então que tudo mudou. Certa noite, após uma crise pessoal devastadora, ele havia perdido um amigo em um acidente, estava sendo traído pela namorada, e sentia uma culpa esmagadora por erros que cometera. Lucas foi até o alto de uma colina. Ele pensava em acabar com tudo. O desespero havia engolido sua alma. Mas ali, no silêncio da madrugada, algo aconteceu. Uma luz brilhou em sua mente. Ele lembrou de algo que sua avó dizia quando ele era pequeno: Jesus morreu por você. Ele te ama, mesmo você estando no fundo do poço. Essas palavras ecoaram em sua mente como um trovão. De repente, como se escamas caíssem de seus olhos, ele viu sua vida como ela realmente era. Tentativas vazias, erros encobertos, orgulho disfarçado de força. E ali ele caiu de joelhos, chorando, dizendo: se o Senhor existe, me salva. Eu não aguento mais. Nesse momento, ele não viu uma luz física, mas algo dentro dele se quebrou. E ao mesmo tempo, algo começou a ser reconstruído. Naquela noite, Lucas conheceu o Evangelho. O Evangelho, o que aconteceu de verdade. O que Lucas sentiu ali não foi apenas emoção, foi a verdade invadindo sua alma. O Evangelho é a boa notícia de que Deus não ficou indiferente ao nosso sofrimento, nem à nossa rebelião. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para entrar neste mundo quebrado. Ele viveu a vida perfeita que nenhum de nós conseguiu viver. Amou os rejeitados, curou os doentes, perdoou os pecadores. Mas o mais impressionante, ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. Sim, ele morreu, crucificado, como um criminoso, mesmo sendo inocente. E naquela cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele recebeu a punição que era nossa, para que pudéssemos receber o perdão que era dele. Mas essa não é uma história triste, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo o pecado. E agora ele oferece a qualquer pessoa, inclusive a você, vida nova. A escolha. Lucas aceitou essa verdade. Ele entregou sua vida a Cristo. E, a partir dali, nada mais foi o mesmo. Ele ainda tinha lutas, ainda chorava, mas agora, ele tinha esperança. Ele não era mais prisioneiro, era filho, filho de Deus. Ele passou a contar para outros sobre essa história, sobre como Jesus não veio para dar uma religião, mas para resgatar corações. Após sua conversão naquela madrugada, Lucas não se tornou perfeito. Pelo contrário, sua vida agora era uma guerra visível. Ele percebeu que, ao aceitar a verdade, entrou numa batalha espiritual ainda mais intensa. Mas agora ele não lutava mais sozinho. Pouco tempo depois, Lucas teve um sonho estranho. Ele estava num hospital enorme, onde todos os pacientes estavam muito doentes. Uns deitados, outros gemendo, outros achando que estavam bem, mas todos com uma doença invisível que lentamente os matava. De repente, o hospital começou a pegar fogo. As chamas subiam, o caos se espalhava, e a maioria não percebia o perigo.
Estavam distraídos com seus celulares, séries, dinheiro, distrações, alguns até dançavam. Lucas tentou alertá-los. O hospital está em chamas. Corram! Saiam! Existe um caminho de escape. Mas muitos zombaram. Você está louco! Tudo está bem. Ele então viu uma porta aberta. Uma luz brilhava lá fora. Um médico esperava, com as mãos feridas e um olhar profundo. Era Jesus. O médico disse: "Você foi curado, mas agora, volte lá dentro e traga quantos puder. O tempo está acabando." Essa foi a missão que Lucas recebeu. E quando acordou, entendeu. O Evangelho é o único antídoto contra a doença mortal do pecado. E o mundo inteiro está dentro do hospital em chamas. Anos depois, Lucas começou a esfriar. A pressão do trabalho, o peso da vida e a solidão fizeram sentir que Deus estava distante. Ele se sentia como uma vela em um corredor de vento, quase apagando. Mas uma senhora, humilde e de fala mansa, o lembrou de uma verdade com lágrimas nos olhos. "Meu filho, a chama não vem de você. É o Espírito que sopra a vida. Enquanto você estiver disposto, Deus reacende a vela, quantas vezes for preciso." Foi quando Lucas percebeu: o Evangelho não é sobre força própria, mas sobre dependência total de Jesus. O Evangelho não nos ensina a sermos bons o suficiente, mas a reconhecer que nunca seremos, e mesmo assim, somos amados, perdoados e transformados. Certa vez, Lucas sonhou que estava em um tribunal. Havia uma multidão diante do trono de um juiz. Ele, como todos, foi chamado à frente. Uma lista começou a ser lida. Todas as mentiras, os pensamentos sujos, os orgulhos escondidos, as palavras cortantes, as vezes que ignorou pessoas, cada erro era exposto em voz alta. Lucas se desesperou. Sabia que era culpado. Mas então, um homem de vestes brancas e feridas nas mãos entrou e disse ao juiz: "Este é meu. Já paguei sua sentença. Ele está livre." O juiz olhou Lucas nos olhos, sorriu com justiça e amor, e disse: "Vai, e vive como alguém que foi salvo." Não é sobre merecer. É sobre alguém ter pago o que era seu. A graça é humilhante porque te obriga a reconhecer: você não consegue. Mas também é libertadora, porque te mostra: Jesus conseguiu por você. Ele revela suas feridas, suas máscaras, seus pecados. Mas não para te destruir, para curar. Como um médico que precisa abrir a ferida antes de tratar. Sem confronto, não há cura. Uma vez curado, você se torna curador. Não por si mesmo, mas como mensageiro do médico. A vida agora tem sentido: resgatar outros do incêndio. Lucas virou pastor, mas não daqueles tradicionais. Ele ia até presídios, ruas, escolas. Ele contava sua história. Mostrava como o Evangelho não é religião, é revolução interna. Ele ajudou ex-viciados, suicidas, órfãos, céticos. Todos com histórias quebradas, mas todos com espaço para serem restaurados pelo poder do amor de Deus. E sabe o que ele dizia toda vez que via alguém chorando, entendendo pela primeira vez o que Cristo fez? Agora você entendeu. Agora você vive. O Evangelho é isso. Um rei que deixa o trono por servos rebeldes. Um Deus que morre por seus inimigos. Uma cruz que vira ponte. Um túmulo que abre caminho para a eternidade. Você consegue ouvir o eco da cruz? Está consumado. Esse é a história do Evangelho. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, despido de máscaras, cansado das tentativas humanas de ser bom, forte ou suficiente. Eu reconheço, com o coração quebrado, que por dentro estou ferido, pecador,
falho e necessitado de um Salvador. Mas eu ouvi o som daquela cruz. Ouvi o eco das tuas palavras: está consumado. Ouvi o chamado de um Deus que não desistiu de mim, mesmo quando eu já tinha desistido. Ouvi a voz do amor que desceu do trono, caminhou entre os homens, carregou minha culpa e venceu a morte por mim. Jesus, eu não quero uma religião. Eu quero vida. Quero esse evangelho vivo que invade o caos, acende luz nas trevas e me chama pelo nome. Perdoa meus pecados, lava minhas culpas, e faz de mim uma nova criatura. Não apenas alguém melhor, mas alguém transformado pela tua graça. Acende de novo a chama se ela estiver fraca. Reacende o propósito se ele estiver apagado. Que eu nunca me esqueça: fui curado para curar, fui liberto para libertar, fui alcançado para alcançar. Usa minha vida como farol no hospital em chamas, como eco da tua cruz, como mensageiro do teu amor. E quando eu cair, me levanta. Quando eu duvidar, me lembra da tua cruz. Quando o mundo me puxar, me firma nos teus pés cravados. Jesus, o Evangelho não é uma parte da minha vida. Ele é tudo. E por ti, eu vivo. Em teu nome, Jesus, meu Rei, Salvador e amigo. Amém.